tentar explicar o surgimento do universo, primeiramente surgiu a teogonia, que vem do grego theos, que significa Deus, mais genia, que significa origem. Então, origem de Deus. Teogonia é a parte da narrativa que se diz sobre a origem e organização de todos os deuses ou de todos os seres do mundo divino e do mundo sobrenatural. Nesse sentido, surgiu a escola jônica, situada em Mileto, na Jônia, antiga colônia grega, atual Turquia, conhecida como o berço da filosofia pré-socrática. Os primeiros pensadores foram os pré-socráticos da escola jônica, que foi dividida em escola jônica antiga, que fazia parte Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. E a escola jônica nova, que era composta pelos pensadores Heráclitos, Empédocles e Anaxágoras. No entanto, os pré-socráticos da escola jônica antiga se preocupavam apenas com o elemento principal da constituição de tudo aquilo que havia, sem dar muita importância às causas e transformações. Tales defendia como princípio físico e material que seria a água. Anaximandro defendia que o princípio seria o infinito. E Anaximenes acreditava que o elemento básico que origina e mantém todas as coisas juntas seria o ar. Já os pensadores da escola jônica nova, eles levantaram o problema das causas que surgem das transformações no elemento primitivo, cuja origem não seria teológica, ou seja, seria explicada pelos mitos. Heráclito acreditava que o fogo dominava o movimento dos seres e era responsável pela constante transformação. Empédocles acreditava que a origem de todo o cosmos estaria fundamentalmente em 4 elementos básicos, que seriam a terra, o fogo, a água e o ar. Empédocles, observando as relações humanas, determinou que 2 sentimentos também estão presentes na ordenação natural, que é o amor e o ódio. Anaxágoras, além de lista, ele acreditava também que a natureza é eterna, não tem início nem fim. Não houve criação, as coisas simplesmente surgem e desaparecem. A esses elementos, ele entendeu que existe uma relação particular entre eles e os nomeou de nous ou logos, que pode ser traduzida por espírito ou inteligência. Sendo impossível responder sobre o conhecimento de seus antepassados, o homem criou a mitologia. O mito surge a partir da necessidade de explicação sobre a origem, a forma das coisas, suas funções e finalidades, os poderes do divino e sobre a natureza e os homens. O mito, ele surge de uma forma narrativa, criada por um narrador que possua algumas características, que é credibilidade diante da sociedade, uma pessoa que saiba liderar e uma pessoa que tenha uma linguagem convincente. O mito também possui 3 funções principais, as quais eu vou elencar aqui agora. A primeira é a função de explicar. O presente é explicado por alguma ação que aconteceu no passado. O segundo é organizar. O mito, ele organiza as relações sociais de modo a legitimar e a determinar um sistema complexo de permissões e proibições.
Um exemplo que cabe nesse segundo é o mito de Édipo, existente em toda a sociedade, e tem a função de garantir a proibição do incesto. A terceira função principal do mito é compensar. O mito é compensado. O mito conta algo que aconteceu e não será mais possível de acontecer. Ou seja, o mito conta algo que aconteceu no passado, que posteriormente, agora no futuro, não será mais possível de acontecer. A filosofia grega surgiu em suas colônias, porém, ao contato intenso com outros povos, existem duas correntes preocupadas em explicar o seu surgimento. A primeira considera que há influências de outras civilizações, e a segunda acredita que é independente de cultura estrangeira. Estava-se na Grécia uma conduta racional responsável pelo surgimento da filosofia, típica daquele país. Os pré-socráticos adquirem a maior importância para os filósofos da atualidade, assim por meio de várias vestes. Seus pensamentos ainda trazem novas luzes para a filosofia. Os filósofos pré-socráticos, filósofos da natureza, foram homens que abandonaram a explicação do universo e apelavam para deuses, tais pensadores, à procura de fórmulas e ideias. Ideias sobre genes. A partir da observação da realidade imediata, nesse contexto histórico, nasce Tales, na cidade de Mile. Ficou conhecido como o primeiro filósofo grego, pois deixou seu legado dos seus pensamentos e que deu início à filosofia ocidental. Aristóteles deu a Tales o mérito de ter sido fundador da filosofia. Lembrou-se que sua doutrina, que a água é um elemento primordial de todas as coisas. O que diferencia Tales dos demais pensadores da época é que ele soube transformar seus conhecimentos prático e teórico. A civilização grega, sem dúvida, foi uma civilização muito importante no mundo. A sua história, ela vive por meio da cultura preservada em forma de arte, ensinamentos e também em forma de tradições. Essa civilização, ela é dividida em 5 períodos, ou seja, foi onde os historiadores acharam mais conveniente revelar um período que durou mais de 2000 anos. Esses períodos são o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. O período pré-homérico, ele foi do século XX até o século XII. Foi onde a civilização grega, ela viveu na península de Peloponeso e foi onde começou a chegar os primeiros povos, né? Esses povos, no caso, eram os arqueus. O período homérico, ele foi do século XII até o século VIII, que se iniciou com a invasão e a conquista de Dórios, lá na península. E esse nome se deu período homérico por conta de uns poemas que foram encontrados e que serviam como ferramentas de estudo muito importante. O período arcaico, do século VIII até o século VI a.C., começa quando a civilização grega começa a se expandir para a região do Mediterrâneo. Nesse período, a política começa a fluir de forma mais clara e a prática marítima também ganha força. A civilização se estende para as colônias da Ásia Menor, no Mar Negro e na Península Itálica. Já o período clássico, que foi do século V até o século IV a.C., foi nesse período que a civilização grega teve o auge, principalmente na cidade de Atenas. E a cultura se desenvolveu de forma espantosa e positiva por meio de esculturas, pinturas, cerâmicas e também do teatro. E, por fim, o período helenístico, que foi do século IV até o século I a.C., né? E com a invasão e o enfraquecimento da civilização grega, o rei da Macedônia, Filipe II, ele acabou conquistando a Grécia e unificando-a novamente, né? E no futuro do seu filho Alexandre,
ele conseguiu fortalecer a civilização grega e torná-la novamente a influência para toda a região antiga.